O Judiciário Mineiro promove o curso Justiça no Espelho das Artes, Cultura e Direito. A literatura pode, por exemplo, contribuir para entender melhor os conflitos humanos e decidir melhor? Este é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. E para falar sobre o tema, eu tenho o prazer aqui de receber o desembargador e ouvidor do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais e professor da PUC-MG, Minas, Fernando Armando Ribeiro, a juíza do mesmo tribunal e professora da UFMG, Daniela Marques, e o professor Marcelo Albuquerque Correia, da Ânima Educação, UniBH, UNA, que também é artista, historiador. Muito obrigado a todos pela presença, é um prazer recebê-los aqui. Tudo bem? E a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se em nosso canal no YouTube e deixe lá seus comentários e sugestões que serão muito bem-vindos. Doutor Fernando, o curso que eu me referi aqui é Justiça no Espelho das Artes, né? Cultura e Direito. É uma parceria da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, a EGF, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a IMAGES, que é a Escola Superior da Magistratura, desembargadora Jane Silva, da Associação dos Magistrados. O que o Espelho das Artes pode mostrar para a justiça por meio da cultura, da arte e do direito? Olá, Orion. Olá, telespectadora, caro telespectador. É um prazer estar nesse espaço. Orion, o direito ele é produto da cultura e é um elemento cultural que tem uma marca e uma presença na história do Ocidente que o entrelaça diretamente com todas as artes. Se nós pegarmos das antiguidades à pós-modernidade, o direito está presente na literatura, no teatro, no cinema, na música. E essa relação, ela evidentemente tem a ver com o fato de que a vida humana está cercada de elementos jurídicos a todo o tempo, né? Desde o momento que você entra num ônibus até o momento em que você vota como cidadão, você está exercendo atos jurídicos. E evidentemente os artistas vão captar esses fenômenos e vão captá-los como sendo de grande importância. Se você pegar Shakespeare ou Cervantes, por exemplo, você vai ter passagens jurídicas importantes e vultuosas nas obras de ambos. E assim poderíamos ir para Machado de Assis, para Clarice Lispector, para Fernando Sabino, para muitos outros. Então o direito está nas artes. E o direito, evidentemente, também regulamenta as artes hoje, né, através do controle de direitos autorais e etc., dos próprios princípios constitucionais que regulamentam a liberdade de criação. Então existe uma relação umbilical e recíproca. E eu acredito que esse espelho ele diz respeito a uma forma de o jurista compreender melhor o seu papel, compreender mais criticamente os seus modos de atuação a partir das intuições, a partir da visão humana, a partir da visão mais aberta e rica que a arte tem. E eu fico muito feliz de ter encontrado o desembargador Saulo e a nossa presidente Rosimeire, que tiveram essa sensibilidade de trazer esse curso, que, a meu ver, ele concretiza um desejo do meu querido, estimado, saudoso professor Ricardo Arnaldo Malheiro Fiuza, que foi uma figura marcante na EGF, na Escola Nacional da Magistratura, e que não deixava nunca de falar da importância que tinha na formação de juízes a arte, a literatura, a cultura em geral, que eram, inclusive, na sua querida Portugal, que ele sempre... que era a sua segunda pátria, que era parte formal da formação oficial dos juízes. Muito bem. Doutora Daniela, aliás, a formação inicial, continuada, está sempre presente na vida dos magistrados e das magistradas. A senhora, além de juíza e professora, também passou a integrar a escola, a IMAGES, a Escola da Magistratura, aqui como presidente da associação mantenedora dessa escola, não é isso? Recentemente, parabéns e sucesso nessa missão aí. Agora, a quem se destina esse curso, que a senhora também vai ministrar, vai participar dele, qual que é o objetivo dessa ideia de discutir arte e direito com magistrados, com servidores? Eu me sinto muito grata e agraciada de fazer parte desse curso, de fazer parte da IMAGES, e dizer que, na verdade, pensando no que o Fernando disse,
Tem uma frase de um jurista, o Celso, né, um jurista romano, que fala que o direito é a arte do bom e do justo. Ele vê, na verdade, o direito como essa pérola retirada da questão da imitação da natureza, da imitação literária, porque no fundo a literatura, a arte, a cultura, elas são o espelho daquilo que é profundamente humano. E por que nós usamos a expressão espelho? O espelho ele tem várias acepções, seja na filosofia, na literatura, e uma delas diz respeito àquela profunda reflexão sobre si mesmo. O Pelágio, por exemplo, é um autor que fala do espelho dirigido não somente aos reis, aos nobres, aos príncipes, a própria consciência filosófica e consciência religiosa de si mesmo. Então, esse mergulho em nós mesmos, mas não numa visão egoística, narcisística, mas numa concepção de alteridade, de ver o outro. Eu acho que a cultura, a arte, a literatura, elas permitem a visão do outro, naquele que o Hélio Pellegrino falava, aquele mistério insondável que se encontra perante nós. Então, ele é útil para os juízes, para os magistrados, que no fundo lidam com o problema humano, com as dores, com as tragédias, com os conflitos, para os servidores, para os alunos. É também uma forma de nós mergulharmos em nós mesmos. A literatura ela traz uma compreensão sobre a nossa alma. Não existe nenhum problema na literatura ou na arte, por exemplo, na pintura, que eles falam que é a palavra silenciada, que não tenham sido tratadas e que nós, por exemplo, nas nossas angústias, nas nossas alegrias, nas nossas dores ou sofrimentos, não tenhamos visto em determinado momento. Você conhecer assim mesmo e entender as diferenças dos outros também, né? Verdade. Professor Marcelo, todos aqui falaram já de cultura e arte. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco de história, né? Qual que é a importância histórica do direito no mundo, pelo menos em parte do mundo, né? E integra a nossa cultura. E como é que o senhor avalia isso? Estou muito honrado de participar. Prazer. Desse curso. E, bom, de minha parte, eu vou contribuir da seguinte forma, né? Trazendo uma luz para a compreensão das artes plásticas, da arquitetura, como que tudo isso se relaciona ao direito, às estruturas de poder, através de obras célebres de grandes artistas, através de tipologias arquitetônicas, como que, por exemplo, os edifícios, os tribunais, como isso evoluiu ao longo da história, como que as basílicas, os tribunais da Roma Antiga, que vêm das estoas gregas, deram suporte para a própria arquitetura sacra religiosa, as catedrais da Idade Média. Tudo isso é um grande espelho também das normas do direito, o direito que se relaciona com os universais, com a filosofia, né? Nós vivemos num tempo de grande relativismo, né? Nós vemos isso nas nossas universidades, no pensamento, tanto na cultura pop, né? Enfim, na alta cultura, na cultura popular. Todos esses elementos eu vou trabalhar, mas eu vou trazer um resgate do pensamento greco-romano para a Idade Média, como que isso vai dialogar com as alegorias do direito, com as alegorias que nós vamos encontrar nos clássicos, para entender o dia de hoje, porque é preciso verificar na realidade como que esses elementos de permanência, né, eu cito muito o historiador Fernando Braudel, né, no seu conceito da longa história. Então eu vou trazer esses elementos dos tribunais de justiça, da arquitetura, das alegorias nas artes plásticas, né, de grandes temas da história da arte em geral, né? Então, nesse sentido, de forma geral, eu vou... São elementos e conhecimentos que não estão nos cursos normais de formação, né? Seja nas universidades e também nos cursos de preparação e de formação de juízes e juízas, né? Doutor Fernando, isso tudo, esses conjunto de elementos podem ajudar, pode ser esse o objetivo do curso, a compreender melhor os conflitos humanos, decidir melhor? Eu acredito que sim, Orion, profundamente. Sobretudo numa era como a nossa, em que vivemos hoje muito divididos e o discurso político e também jurídico acaba caindo em estereotipizações que são muito perigosas, porque o direito já é um espaço onde prevalecem
dogmas normativos e conceitos científico-jurídicos que tendem muitas vezes a uma sistematização que leva a um certo abstracionismo. Se você conjuga isso também, uma falta de relação com uma dimensão mais profunda de humanidade, como disse a Daniela, você pode realmente ter uma incapacidade de compreender a alteridade. E eu acredito que a arte e a literatura, sobretudo, são espaços que nos levam a compreender melhor esse outro. Por quê? Porque por meio da arte nós somos levados a viver muitas vidas. O bom leitor, ele começa a viver a vida dos personagens daquela obra. E, portanto, ele começa a experimentar visões de mundo, experiências que, às vezes, são muito diferentes daquelas que ele, no seu lugar social, no seu lugar econômico, na sua função, teria condições de exercer. Ele passa a viver vidas múltiplas. E não estou falando apenas de leituras de autores de outros países, mas também de autores que vivem realidades muito distintas, estando no mesmo território. E isso é algo que é extremamente rico. Faz com que nós quebremos as nossas certezas, com que nós quebremos esse apego à verdade, que parece ser algo hoje muito... uma tendência muito forte, é uma verdade rígida e uma verdade muito possessiva, e que no espaço do julgamento faz com que o juiz tenha uma abertura e uma suspensão das suas pré-compreensões, o que é algo muito importante, porque nós sabemos que na história não faltaram julgamentos que são narrados tanto na história oficial quanto na literatura, que muitas vezes nós temos longos processos, longas inquirições, que no fundo apenas confirmam verdades que o juiz, por exemplo, na Inquisição, achava que sabia já nos primeiros instantes. E esse é um grande problema, e é um problema que espreita os processos. E o juiz que abre-se à literatura, eu acho que é um juiz que tem a chance de suspender melhor esse véu tão perigoso das suas pré-compreensões, ou seja, abrir-se a outras verdades, abrir-se a outras visões de mundo. Muito bem. Doutora Daniela, as relações entre o direito e a justiça sempre existiram, mas gostaria de saber da senhora quando é que essas relações ganharam espaço e atenção do mundo do direito. Mas eu gostaria que a senhora respondesse. Daqui a pouquinho vamos fazer um pequeno intervalo, a gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, hoje destacando o curso que o Judiciário Mineiro vai promover sobre a Justiça no Espelho das Artes, Cultura e Direito, uma promoção da EGEF e da EMAGES. Nós estamos conversando aqui com os professores desse curso aqui, o desembargador Fernando Armando Ribeiro, do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, a juíza do mesmo tribunal, doutora Daniela Marques, e o professor Marcelo Albuquerque Correia, da Ânima Educação. Doutora Daniela, deixei para a senhora uma questão no bloco anterior a respeito dessas relações do direito, literatura, que sempre existiram de alguma forma ou de outra. Desde lá já citamos Shakespeare, Cervantes, Machado de Assis, mas parece que de um momento para cá ganhou mais atenção e espaço no mundo do direito. Tanto é que está acontecendo esse primeiro curso aqui numa escola judicial. É uma pergunta difícil, porque não existe uma carta de nascimento própria. Essa interconexão, essa relação entre direito e literatura, ela é muito antiga. No direito, por exemplo, eu me lembro da obra do Ferri, que se chama Crimes e Criminosos na Literatura. O próprio Rui Barbosa, ele tratou de temas literários. Há um artigo dele muito bonito chamado O Justo e a Justiça Política, que ele fala sobre o julgamento de Cristo, que não deixa de ser uma questão histórica, uma questão literária e uma questão teológica. No século XX, Cardoso. Agora, me parece muito salutar que, na verdade, a preocupação com o direito vem muito mais na literatura, na arte, na cultura, que propriamente o caminho inverso do direito se preocupando com elas. Por exemplo, o Dante, quando ele escreve a Divina Comédia, ele conta um caso jurídico que abalou a Itália na época, Florença na época, que é o caso do adultério do Paolo Malatesta e da Francesca da Rimini, que o casal adúltero, lendo um livro sobre o Lancelot do Galeotto, é morto pelo marido traído. Então ele retrata esse casal
morto numa situação legítima de acordo com as normas jurídicas da época, como duas sombras tristes que contam a história, que narram sempre essa questão da narrativa, da oralidade. E na pintura, por exemplo, nós temos o Delacroix, o Cabanel, que retrataram também esse casal. E sempre retratam ou no momento do flagrante adultério, do crime em si, ou do pecado, ou no momento mesmo da consecução do crime, quando o casal se encontra estendido no leito da morte. E aí pode falar como Shakespeare, né? O resto é silêncio. Muito interessante. Professor Marcelo, o senhor estuda e investiga também a relação da arte, do direito com a arquitetura, né? Onde estão essas ligações? Nós temos prédios ainda com esses reflexos? Sim, sim. E aqui em Minas Gerais, inclusive, está previsto uma visita técnica a Ouro Preto, onde eu irei apresentar alguns elementos muito interessantes. Por exemplo, as virtudes cardeais, justiça, fortaleza, prudência e temperança, e também as virtudes teologais, fé, caridade e esperança. Esses conceitos sempre nortearam, desde a Antiguidade Clássica, com Platão, depois Aristóteles e depois, né, os pais da igreja, enfim, na Antiguidade Tardia até a Idade Média, isso formou a base do pensamento ocidental, uma boa parte do pensamento ocidental, inclusive na formação das universidades da Idade Média, onde, né, o direito é uma das grandes áreas, né, junto com a medicina, com a teologia. Então, em Ouro Preto, por exemplo, nós podemos verificar a permanência desses conceitos das virtudes teologais, das virtudes cardeais. Então, lá no Museu da Inconfidência existem aquelas 4 esculturas que ficam na platibanda, né, na parte superior do museu. Dentro da Igreja do Pilar, nós temos alegorias da justiça, justiça da temperança, da fortaleza, da prudência, que são estudadas dentro do direito, não só, né, nas artes, na arquitetura, como alegorias, como iconografia, mas é também fundamental para a teoria do direito, para a filosofia do direito. Então, essas aproximações, elas são mais do que necessárias. Elas são imperativas, né? Elas são fundamentais, né? Acredito, na formação intelectual de um magistrado, né, de um advogado, de um jurista. Então, por isso que aqui também em Belo Horizonte, nós vamos ver um pouco da Igreja São José, do Tribunal de Justiça, né, que é na Avenida Afonso Pena, que, né, um museu, né, da Justiça aqui em Belo Horizonte, entre outros elementos. Além, claro, dos grandes exemplos internacionais. Então, eu faço essas conexões que são atemporais. É importante lembrar isso. Mas apesar desse valor artístico, né, e cultural dessas obras aí, alguns prédios da justiça refletem muito o poder, essa suntuosidade, Sim. e nesse momento de enxugamento que a gente vive também nessa modernidade, afastava um pouco as pessoas, não? Sim, com certeza. Os edifícios, se pegarmos pela tipologia arquitetônica, né, os tribunais que vêm da Roma Antiga, as basílicas tribunais que ainda nesse momento na Roma Antiga não eram edifícios religiosos, porque o cristianismo ainda, né, não havia chegado. Então, as basílicas, elas têm uma configuração arquitetônica, a abside, né, todas as naves laterais, ligadas ao direito. Depois isso é transportado para as catedrais da Idade Média, para a tipologia das igrejas, né, para os partidos, as plantas das igrejas. Então, dentro né, no Renascimento, por exemplo, né, na própria Idade Média, nós vemos que os edifícios ligados à justiça têm uma iconografia, têm um conjunto de alegorias que nos lembram a missão, a função daquele edifício. Né, e lembrar aos governantes a sua missão. Por exemplo, em Siena, no Palácio Público, em Siena, na Itália, existe a famosa alegoria do bom governo. Tem o bom governo e o mau governo, isso eu vou mostrar também no curso. Como que as virtudes, elas devem se aliar ao governante e à justiça para promover o bem. Uhum. Então, Platão já dizia o bom, o belo e o verdadeiro. Isso não é um conceito defasado nos dias de hoje, ele está mais vivo do que nunca, mesmo em tempos de relativismo. Né? Então, essas alegorias que nós encontramos na alta cultura ocidental, que também pode ser encontrada aqui em Minas Gerais, pertinho de nós aqui em Ouro Preto,
Tudo isso precisa ser explorado. E depois o Ambrógio Lorenzetti, ele nos mostra o mau governo. O mau governo é aquele corrompido pelos vícios, pela ira, pela vingança, né? Então, a arte, ela tem essa potência de dialogar. A arte ela não é um elemento decorativo. Ela é um elemento de produção intelectual em conjunto com os filósofos, com os juristas, com os governantes, com os artistas e os arquitetos, que têm também essa sensibilidade de trazer isso para os dias de hoje. Eu percebo, para finalizar, que em decorrência até mesmo do século XX, do funcionalismo na arquitetura, nas artes, né? A arte moderna tem muito esse aspecto, isso foi se perdendo um pouco. Isso é um ponto... É claro, são tempos novos, né? São tempos diferentes, sem querer cometer aqui nenhum anacronismo de querer resgatar os tempos passados, mas nós vemos hoje que muito dessas alegorias, dessas virtudes, da representação, porque é uma imagem que nos remete àqueles valores, né? Você olha para uma imagem da temperança, da prudência, e aquilo te faz pensar diariamente no seu comportamento. Isso é muito interessante. Muito interessante mesmo. Esse ponto aí eu acho ele muito importante nessa relação com o direito, e sobretudo com a nossa sociedade contemporânea. Esse ponto que o professor Marcelo tocou. Porque nós vivemos numa era de muita informação e pouco sentido. As pessoas hoje têm uma ampliação muito grande da informação, mas o conhecimento não é necessariamente informação. Ou melhor, a informação não é conhecimento. Assim como o conhecimento não é sabedoria, diz o T.S. Eliot num poema muito bonito. Esse excesso de informação, sem um devido horizonte de sentido, ele leva, na verdade, a um desconhecimento e não a um conhecimento. E a arte é exatamente algo que... Há um ditado em inglês que diz que a literatura é news that is always news, né? É notícia que é sempre novidade. É algo que que não se traduz em português, porque a palavra em inglês, novidade e notícia é a mesma, né? Então não se consegue construir a mesma formação, mas a literatura é a notícia que é sempre novidade. E ela é sempre novidade exatamente porque ela toca em questões que não são simplesmente informativas, mas são sapienciais ou cognoscitivas, ou seja, perenes de alguma maneira, porque intrínsecas a dinâmicas humanas que, de certa forma, se manifestam. E elas, portanto, dão um norte de sentido, permitem, como foi falado aqui, que as pessoas, a partir desse espelho da arte, ela possa, de certa forma, ter uma bússola mais balizadora para se guiar nesse mundo tumultuado de excesso de informações. Algo que no direito também ocorre. Se nós pensarmos que, por exemplo, o jurista que apenas se deixa tangenciar pela norma legal, ele acaba sendo sempre refém de um horizonte que pode ser mutável a todo tempo. Eu não estou dizendo que nós devemos abandonar a lei, mas que nós devemos sempre manter um horizonte crítico diante do direito positivo. Entendi. Doutora Daniela, eu acho que o doutor Fernando mexeu em um vespeiro desse excesso de informação, porque hoje nós temos até desinformação. Eu queria ver a avaliação da senhora dessa relação do direito e arte nesse contexto de inteligência artificial. Eu sou um pouco cética em relação à inteligência artificial, não que eu veja a sua importância, a sua necessidade, e bem ou mal, como toda inovação, ela vai ser uma constante, uma presença na nossa vida. Mas tem se atribuído à inteligência artificial características e adjetivos que são profundamente humanos, que são próprios da humanidade, e que talvez a literatura ela traz esse grande problema do encontro entre o humano e a tecnologia. Há alguns contos do Primo Levi, mesmo do Huxley, né, Admirável Mundo Novo, que é uma frase tirada de Shakespeare, da Tempestade, que eles trazem esse problema da nova tecnologia e da desumanização, do não olhar para o outro e de não ver realmente que
nós, como pessoas, nós somos pessoas que precisamos de liturgias, de ritos, de símbolos, de passagens. Vendo o diálogo estabelecido aqui entre o Marcelo e o Fernando, eu me lembrei de um filme, agora não vou me lembrar do diretor, que se chama A Última Noite de Varенnes, que na véspera da Revolução Francesa, o rei ele foge, mas ele foge disfarçado de pajem. E ali um dono de uma pousada reconhece o rei e denuncia o rei para as autoridades. E aí há um diálogo no filme muito bonito, muito interessante, porque o cinema também é arte, né? E trouxe a arte para as telas, trouxe a arte para esse excesso de informação. Eles falam: o rei foi preso, não porque o dono da pousada queria traí-lo, mas porque ele não se encontrava vestido com as vestes reais. Ele não tinha ali a emanação do poder. Então eu penso que a inteligência artificial é um pouco isso. Ela traz essa informação, ela traz a rapidez, ela traz a celeridade, mas ela não traz algo que é fundamental e que é necessário à humanidade, que é o estabelecimento de ritos, que é o estabelecimento de liturgias, que é, na verdade, ter esse fio condutor de uma longa história, como se fizesse parte do fio vermelho do destino que nos liga às pessoas, não somente amorosamente, afetivamente, mas que nos faz parte de um todo. Então, a inteligência artificial ela me preocupa por esse aspecto desumanizador. Muito bem. Nós vamos voltar a esse tema em outra entrevista, porque é muita riqueza, é muito tema, muito conceito para a gente discutir aqui. Eu conversei aqui com a juíza Daniela Marques, do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, o desembargador Fernando Armando Ribeiro, do mesmo tribunal, e o professor Marcelo Albuquerque Correia, da Ânima Educação. E discutimos aí sobre as relações de direito e arte e sobre esse curso que será promovido sobre a justiça no espelho das artes, cultura e direito. Obrigado a todos pela presença, foi um prazer ouvi-los aqui. Muito obrigado. Obrigado. Ficamos por aqui. Se você quiser ver e rever essa entrevista, vá aos canais da Mais no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Obrigado e até a próxima.